Olá, turminha! Houve um tempo na história da arte em que arte era para ser bem paradinha. Numa época chamada Renascimento, os artistas se preocupavam sim com a movimentação dos corpos, com o vento batendo nos cabelos e nas roupas. E também com a profundidade, com o que estava longe, o que estava perto. Mas, ainda assim, as formas de manifestação artísticas eram principalmente a pintura e a escultura. Até que essa história do movimento foi considerada muito a sério. Houve pessoas que criaram técnicas onde as imagens pareciam de fato se movimentar. Isso graças às formas, às linhas e às cores que eram utilizadas em suas pinturas. Observe esse quadro. Ele está parado ou se mexe? Bem, a leitura de um quadro como esse é uma leitura que mexe com o nosso cérebro e faz com que tenhamos a sensação de algo se movimentando. Esse é mais um quadro para dar nó na cabeça, não é mesmo? Apesar de ter sido pintado em uma tela plana, temos a sensação de profundidade. Na pintura, chamamos esse movimento de op art. É a arte do movimento, da ilusão de ótica, da pintura que está parada, mas que a gente pensa que está se movimentando. As esculturas desse mesmo movimento não apenas dão a sensação de movimento, como realmente elas se mexem. A essas esculturas denominamos arte cinética. Quando a escultura cinética está apoiada no chão e se movimenta na parte de cima, chamamos de stabile. E quando ela pende do teto, chamamos de mobile. Agora, vamos fazer a nossa própria escultura cinética? Para isso, vou usar papel colorido. Caso você não tenha papel colorido aí na sua casa, você pode utilizar folhas em branco e colori-las. Não vai ser necessário muito papel. Vamos usar apenas 2 tirinhas de cada cor. Eu medi certinho com a régua, mas se você quiser, você pode cortar um pouquinho mais aleatoriamente. Elas têm que ficar exatamente do mesmo comprimento, mas não necessariamente da mesma largura. Uma sugestão, se você não tiver folhas coloridas, é você pintar uma folha branca de várias cores na mesma folha e aí usar cada faixa de cor que você pintou para recortar as tirinhas. É claro que com papel colorido fica mais legal. Eu utilizei 5 cores. Esse papel que sempre utilizo é o Creative Paper ou papel criativo, dependendo da marca, que nada mais é do que o Color Set cortado no formato A4. Mais uma vez estou mostrando a tirinha de papel que recortei, de 1 cm por 21. Eu usei esse tamanho porque o palito que vai servir de apoio não é muito grande. O tamanho da tirinha tem que ser compatível com o tamanho da vareta de sustentação. Uma coisa que eu gosto de deixar guardado aqui em casa também é o papel desse tipo de embalagem, que não é um papelão normal, aquele papelão que tem o micro-ondulado dentro, porque é muito difícil de recortar. Esse papel é grossinho, mas não tão grosso. Como eu gosto muito de reciclagem e reuso, eu guardo essas embalagens, mas esse papel equivale ao papel cartão, por exemplo. Usando um círculo não muito grande como molde, no caso esse durex aí, eu fiz 2 círculos e recortei. Agora, para aqueles que acham que a arte não envolve resolução de problemas, eu fiz os círculos com um molde, certo? E como eu acho o meio desse círculo? Olha aí um desafio de resolução de problemas que eu poderia estar lançando. Ache o meio do círculo de papelão sem amassá-lo. A solução é bem simples. Usando um retalho daqueles papéis lá que eu recortei as tirinhas, eu fiz mais um círculo do mesmo tamanho. Eu não poderia dobrar para danificar aqueles círculos de papelão que fiz,
mas esse aí eu posso. Então basta dobrá-lo ao meio e depois novamente ao meio. Ao desdobrar, vejam só o que eu achei. Um ponto onde as duas retas se encontram, que é o meio da minha circunferência. Só cortar o biquinho e já tenho um molde para achar os demais meios. Utilizando meu molde, fiz um pontinho no centro do círculo de papelão e perfurei. Vou iniciar a colagem das minhas tirinhas de papel coloridas. E eu sempre procuro usar a mesma cor, mas para não ficar a mesma cor uma do lado da outra, eu ponho em posições opostas. Então, um verde para cá e outro verde para lá, um amarelo para cá, outro amarelo para lá, e assim eu faço a volta toda. Do outro lado vai ficar assim, que não fica feio, mas como eu tinha bastante papel aqui, resolvi cortar mais alguns círculos e daquele papel amarelinho e colar para fazer um acabamento mais legalzinho. E aí ficou assim. Bom, agora temos que colar no outro círculo. E para isso eu fiz um videozinho para ficar mais fácil de você ver como é que eu fiz. Passei cola a volta toda do círculo de papelão. As tirinhas que estavam lá embaixo, eu ia passando para cima na mesma ordem, aproveitando a cola que já estava ao redor. E ficou assim, parecendo uma espécie de uma bola. Quando é necessário, é bom colocar um pinguinho a mais de cola para segurar uma tirinha na outra, porque às vezes não sobra quase cola ali. Então você às vezes dá uma retocada na cola para ficar bem coladinho. Então agora só basta colocar o palito de churrasco. Na parte de baixo, o buraco tem que ficar bem larguinho e na parte de cima não. Pode ver que eu coloquei até um pingo de cola quente lá em cima, para ficar bem emendado, e acabei colocando até uma miçanga que eu tinha aqui, para enfeitar nessa cola quente, para ficar bem fixada a parte de cima. Ou seja, na parte de cima, que é a ponta do palito de churrasco, tem que ficar paradinho, tem que colar de alguma forma para ficar paradinho. E na parte de baixo, que fica próximo da mão, tem que ficar bem grande o furo para poder se movimentar. Se na sua casa não tiver cola quente, pode ser cola líquida, tem que colocar bastante e ter paciência para ela secar muito bem. Aí é só girar o palito com as mãos e se divertir. Veja só que legal que fica, que parece. E acaba virando um brinquedo bem legal e bonito. E bastante artístico, afinal é nossa escultura cinética. Eu espero que você tenha gostado, espero que você se divirta fazendo e também brincando depois. Louca para ver o seu resultado. Até a próxima aula. Cuidem-se bem!